Muito bem, irmãos. Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 16, nós temos aqui uma história muito conhecida, né? Falando sobre a guerra do povo de Israel contra Amaleque. E nós queremos aqui, nesta noite, meditar sobre o seguinte tema: prevalecendo em meio ao deserto. Prevalecendo em meio ao deserto. O cristão, assim como nós vemos aqui a história, nesta guerra entre Amaleque e Israel, o cristão ele possui também, ele está, melhor dizendo, em meio de uma guerra. Ele está em meio de uma batalha. A vida cristã é uma constante batalha. Às vezes nós ficamos, sem saber sobre isso, ou até não acreditamos, ou não nos portamos como estando em meio a uma batalha, porquanto nós não estamos vendo, balas, estilhaços aí passando, ao nosso lado, nossa frente. Nós não estamos vendo ninguém ensanguentado, caído na nossa frente. Mas, amado, a guerra que o cristão ele está passando é uma guerra espiritual. E nós vemos isso, claramente, até mesmo no livro de Daniel, quando Daniel ali teve aquela visão e ele orou a Deus pedindo para que Deus revelasse aquela visão, e Deus então manda um anjo para trazer ali a resposta para Daniel, e este anjo ele fica impedido pelas hostes espirituais da maldade por dias. Se não me falha a memória, salvo engano aí, 21 dias ele está ali, aquele anjo, pelejando contra as hostes espirituais da maldade, até que chega, ali um arcanjo, e ele então domina toda aquela situação e faz com que aquele anjo desça, e ele então traga a resposta da oração para Daniel. Amado, há uma guerra espiritual e nós precisamos entender, compreender isso, que isso é real. Quando nós estamos, inclusive, falando do amor de Cristo para algumas pessoas, fica até mais evidente esta batalha espiritual, porquanto às vezes nós estamos levando o Evangelho para uma pessoa, e aquela pessoa ali está até atenta, está até interessada em ouvir do Evangelho, mas de repente a gente começa a ver tantas pessoas chegando, querendo distrair a atenção, chamando aquela pessoa, ou algumas outras situações, cachorro que estava quietinho, começa a latir sem parar, aquela coisa estranha que vai acontecendo. Tudo isso porque Satanás não quer que as pessoas se convertam, as pessoas entreguem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e ele então trabalha das formas mais diversas e com uma força muito grande, não querendo, obviamente, que a igreja obtenha êxito no seu trabalho, na sua empreitada de levar as pessoas a Cristo Jesus. Então nós temos uma batalha constante, e amado cristão, ele possui 3 terríveis inimigos na sua vida: o mundo, a carne e o diabo. Nós estamos nessa luta, tríplice, contra o mundo, contra a nossa carne e contra o diabo. O mundo que nós aqui estamos falando é o sistema pecaminoso em que o homem sem Cristo vive. E ele vive preso nesse sistema. E que este sistema tenta, por vezes, nos atrair o cristão para as práticas pecaminosas, a qual este mundo oferece. Mas, amado, nós precisamos lembrar, Tiago capítulo 4, versículo 4, aonde a palavra de Deus nos diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então nós precisamos lembrar deste verso e resistir a este mundo, a estes desejos pecaminosos que o mundo muitas vezes nos coloca diante da nossa vista. Aquilo que o mundo quer nos enlaçar, nos engodar nestas práticas pecaminosas. Irmãos, nós conhecemos um texto muito bem de 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, onde a palavra de Deus nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É do mundo. E olha o versículo 17, diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amado, quando nós somos tentados pelos prazeres deste mundo, pelas coisas que este mundo oferece, nós devemos nos lembrar desse verso 17, aonde diz que este mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ainda que o mundo dá prazeres ao homem, e a grande maioria, não todos, mas a maioria dos prazeres aos quais este mundo oferece são pecaminosos,
nós devemos nos lembrar que estes prazeres, eles são temporais. Eles vão durar somente por esta vida, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que está, né, envolvido com a palavra de Deus, este vive, né, prazeres eternos, vive gozo eterno. Então, amado, nós devemos nos lembrar sobre isso, lembrar que o mundo é um dos nossos inimigos, esse sistema pecaminoso qual o mundo, né, está embrenhado. Também, amado, o segundo inimigo aqui é a carne. A carne é a nossa natureza, corrompida pelo pecado. Esse conflito está dentro de nós estamos lutando diariamente. Nós estamos numa batalha entre fazer a nossa própria vontade, os nossos desejos pecaminosos, e fazer a vontade do nosso Deus. Olha só comigo rapidinho, nós vamos correr alguns textos aí, mas nós vamos voltar aqui em Êxodo capítulo 17. Mas olha comigo rapidinho, Gálatas. Capítulo 5, versículo 17, Gálatas 5, 17, a palavra de Deus nos diz assim: desde agora ninguém, 5,17, perdão, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então veja que há uma briga, né, constante, é a briga da nossa carne contra o nosso espírito, a nossa velha natureza contra a nossa nova natureza, e todos os dias nós levantamos, nós guerreamos contra a nossa carne, nós estamos ali numa guerra, né, constante, tentando fazer o Espírito de Deus, a nova natureza, prevalecer contra a velha natureza, contra os desejos pecaminosos da nossa carne. O terceiro inimigo é o diabo, e ele representa as forças, né, espirituais. Olha 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, no verso 8, a palavra de Deus diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. O nosso inimigo, né, Satanás, que está constantemente à nossa volta com as suas hostes, né, de demônios, estão aqui em volta de nós, buscando, né, realmente a nossa destruição. Então, amado, nós, os cristãos, nós estamos em uma guerra. Assim como aqui no nosso texto, né, de Êxodo, capítulo 17, nós encontramos aqui a nação de Israel, o povo de Deus, em uma guerra contra Amaleque, assim nós também estamos em uma guerra constante em nossas vidas, guerreando contra o sistema, né, pecaminoso deste mundo, guerreando contra os desejos da nossa carne, guerreando contra o diabo. Amado, o nosso texto aqui, ele relata esta batalha, né, de Israel contra Amaleque. Essa batalha é uma alegoria acerca justamente da luta a qual o povo de Deus, cada um de nós, estamos travando contra as forças do mal. E, amado, aqui nós vamos tirar, né, ensinamentos maravilhosos, os quais Deus nos dá neste texto, para que a gente compreenda que nós sim estamos vivendo em uma guerra. Em meio a esse deserto, né, tantas coisas ruins acontecendo, nós ainda estamos em uma guerra, mas, amado, nós devemos prevalecer diante de tudo isso. E nós vamos prevalecer diante de tudo isso pela força, né, do nosso Deus, pela força de Jesus Cristo. Então, amado, nós precisamos entender que há esta guerra é uma guerra verdadeira. O povo aqui, os amalequitas, eram descendentes, né, de Esaú. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 36, versículo 12, nós não vamos lá por conta do tempo. E estes descendentes de Esaú que deu origem, né, a essa tribo nômade que vivia no deserto ali de Negueb. Números 13, 29 fala sobre este grupo, né, que vivia ali naquele deserto de Negueb. Os amalequitas eram inimigos cruéis de Israel e que por muitas vezes eles, em emboscadas, né, tentavam contra o povo de Israel. E por isso justamente aqui Deus ordenou que Israel destruísse, aniquilasse os amalequitas definitivamente. Isso nós vamos ler rapidinho, vai lá comigo, Deuteronômio capítulo 25, Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 e 19, Deuteronômio 25, 17 a 19, diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda,
todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Veja que a ordem de Deus era justamente essa. Este inimigo, que tinha sido cruel, que tinha agido já com crueldade contra o povo de Deus durante vários momentos na história, e agora Deus dá uma ordem do povo de Deus ir ali e aniquilar aquele povo, destruir completamente, definitivamente aquele povo. Amado, nossos inimigos, nós precisamos lembrar disso, nossos inimigos, eles serão aniquilados pelo poder de Cristo Jesus. Amado, vai chegar o dia onde nós não vamos precisar temer o sistema mundano, nós não vamos precisar guerrear contra esse sistema pecaminoso, o qual o mundo vive, nós não precisaremos mais guerrear contra a nossa carne, nós não teremos essa briga interior a qual nós temos, e muito menos contra o diabo. Porquanto os nossos inimigos serão vencidos definitivamente. Já foram vencidos na cruz de Cristo, e eles então serão definitivamente no momento propício, revelado a nós pela palavra de Deus. Então, amado, este povo aqui, os amalequitas, eles deveriam ter sido aniquilados definitivamente. Eles foram, mas eles deveriam já ter sido aniquilados definitivamente na época do rei Saul. Quando Saul ele lutou contra os amalequitas, ele desobedeceu a ordem de Deus, que era justamente destruir aquele povo definitivamente. E ele não fez, está registrado lá em 1 Samuel capítulo 15. Mais tarde os amalequitas eles revigoraram as suas forças e atacaram de forma traiçoeira, inclusive, a nação de Israel e até mesmo a família de Davi. E teve então uma batalha que foi travada, e Davi derrotou novamente os amalequitas em 1 Samuel capítulo 30. E veja, amado, que esse povo era um povo que estava sempre levantando contra a nação de Israel, em todos os tempos, e sempre, o que Deus queria é que eles, a nação de Israel, destruísse este povo, acabasse com os seus inimigos. Amado, também é o desejo de Deus, que nós venhamos sempre lograr êxito, vitória sobre este povo, sobre estes inimigos, nosso. Não, lembrando aqui, Paulo diz para nós vamos ver mais adiante, que os nossos inimigos não são de carne nem sangue, mas os nossos inimigos são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, é Satanás quem tem dominado este mundo e feito deste mundo até mesmo pessoas cheias de pecado, embrenhadas no lamaçal de pecado. É ele quem tem colocado e aflorado a maldade neste mundo a cada dia mais. Nós olhamos e vemos pelos telejornais, nós olhamos na nossa cidade mesmo, e nós vemos que a maldade ela não está sendo contida, a maldade não está sendo eliminada. Satanás tem feito cada vez mais o mal aflorar. E há uma coisa só que resiste o mal neste mundo, Há uma coisa só que pode ter vitória sobre o mal neste mundo, e este é o povo de Deus. Aqueles que têm a Cristo Jesus, o Espírito Santo, sobre as suas vidas. Amado, é tão interessante, quando a igreja de Cristo Jesus, ela faz o trabalho de levar o evangelho, de levar o amor de Deus para as pessoas neste mundo. O mundo vai ficando melhor. As pessoas vão recebendo ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e elas então vão tendo as suas vidas transformadas, vão sendo modificadas completamente, e elas então passam, de pessoas perversas, de pessoas ruins, elas passam a pessoas amorosas, que amam a Deus, que amam o seu próximo, pessoas que buscam praticar o bem. Isso quando uma pessoa tem um encontro genuíno com Cristo Jesus, quando ele recebe ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então veja, amado, Deus, a igreja de Cristo Jesus nessa terra é aquilo que está ainda contendo o mal. A palavra de Deus diz, inclusive, que chegará no final dos tempos, onde a igreja será arrebatada e não haverá mais aquilo que segura o mal sobre esta terra. E as pessoas hoje que estão vivendo e falando, olha como o mundo está cruel, quanta maldade há no mundo, elas nem imaginam, após a igreja, após o Espírito Santo de Deus ser tirado deste mundo, tamanho maldade, tamanhos
acontecimentos, né, ruins que vão vir sobre as pessoas que aqui ficarem. Então, amado, a igreja, né, ela é quem está contendo isso pelo Espírito Santo de Deus. Então, amado, nós temos este inimigo ao qual nós devemos pelejar contra ele. A igreja deve levantar a bandeira, deve tomar, né, das armas espirituais para guerrear contra Satanás, para guerrear contra os desejos pecaminosos da nossa carne, contra esse sistema, né, pecaminoso qual o mundo está. A igreja é a principal responsável, inclusive, né, para delatar, vamos dizer, os pecados deste mundo, fazer com que as pessoas entendam aonde é que elas estão caminhando, o caminho pelo qual elas estão andando, e que será, de fato, assim como a palavra de Deus nos diz, caminho de destruição, caminho de morte, caminho de ruína. E a única coisa que pode mudar essa direção a qual eles estão andando é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus que pode dar a eles o conhecimento o qual eles necessitam. Então, amado, nós precisamos eliminar os nossos inimigos. Nós não podemos fazer tal como Saul fez, olhar para os nossos inimigos e ter dó, né? Ou seja, não guerrear contra eles, não batalhar contra esse sistema pecaminoso, não batalhar contra os desejos pecaminosos da nossa carne, contra o próprio Satanás. Nós estamos aqui justamente para isso, né? A igreja, né, o povo de Deus, está aqui para guerrear contra o mal. Amaleque é um tipo, aqui na nossa história, Amaleque é um tipo de Satanás. A sua tribo é um tipo de demônios, né? Tipifica isto. É uma forma a qual Deus colocou para nós aqui registrado, uma forma de demonstrar esta guerra espiritual a qual nós estamos passando. Eles viviam, né, em guerra contra esse povo, e a igreja vive em guerra contra Satanás e o mal deste mundo. Então a guerra entre Satanás e esses demônios contra a igreja é travada até hoje. Mas nós estamos em guerra, né, até hoje. Assim, nós precisamos, né, batalhar nesta guerra espiritual. Amado, a vida cristã é uma guerra espiritual. E nós queremos ver aqui rapidinho, nessa noite, alguns pontos importantes aqui sobre esta guerra e pensando sobre prevalecendo, né, no deserto, prevalecendo em meio a esta guerra. Amado, a vida cristã é uma guerra espiritual e batalhar é preciso. É impossível que nós estejamos no meio de uma guerra e nós então não venhamos a batalhar contra os nossos inimigos. Fazer isso é ter a certeza de que nós seremos aniquilados. Em um momento ou outro, né, nós seremos alvejados. Então é preciso que nós levantemos e nós então vamos, né, batalhar, pelejar contra os nossos inimigos. E para isso nós precisamos aprender algumas lições. Precisamos aprender, em primeiro lugar, que esta batalha ela é inevitável. Não dá para o cristão estar de braços cruzados, estar vivendo como se nada estivesse acontecendo à sua volta. Esta batalha é inevitável. Olha o nosso texto aqui, no capítulo 17 de Êxodo, olha o versículo 9 e 10, ele diz assim: por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Veja, amado, era uma guerra inevitável. Aquele povo amalequita que já, como nós dissemos, por vezes já havia ido, né, contra a nação de Israel. E agora, no meio do deserto, aquele povo de Deus ali, vamos dizer, até sem uma proteção, que naquela época a proteção das nações, né, cidades, eram feitas através de muralhas que ficavam em volta daquele povo, mas agora a nação de Israel está marchando pelo deserto, está caminhando, fazendo uma viagem longa, e os seus inimigos agora então acham, né, que Israel está desprotegido, e eles então agora vão, né, contra a nação do povo de Deus. Mas olha que Moisés, ele não correu, né? Ele falou, olha, Josué, você pega homens de guerra e nós vamos marchar contra este povo e nós vamos guerrear contra este povo. Amado, a batalha, ela é inevitável muitas das vezes na nossa vida. Assim, a batalha espiritual, ela é inevitável. Nós sabemos que estamos nesta luta constante. E a maior luta que nós travamos, na maioria das vezes, não é contra o diabo,
mas é sim contra a nossa própria natureza pecaminosa. É uma batalha interior. Às vezes as pessoas acham, né, que o pior inimigo a ser vencido é Satanás, mas às vezes o pior inimigo qual nós temos é justamente o nosso homem interior aqui, pecaminoso. É a velha natureza, né? Essa é o nosso pior inimigo. E é inevitável. Nós convivemos com ele todos os dias, né? Nós acordamos com ele, nós vamos dormir com ele. Estamos aí constantemente nesta batalha. Então a batalha, amado, a qual o cristão está travando, ela é inevitável. Quando o inimigo ataca, nós precisamos, a exemplo de Moisés, resistir. Nós precisamos resistir os desejos carnais. Nós precisamos resistir às tentações que este mundo, né, coloca sobre nossas vidas. Nós precisamos resistir o diabo. E a palavra de Deus, inclusive, diz, né, nós lemos lá no 1 de Pedro, falando sobre isso ainda há pouco, resistir o diabo para que ele fuja de nós. Nós devemos resistir. A luta espiritual não é uma opção. Na condição de cristão, nós estamos inseridos nela e nós precisamos lutar em legítima defesa, né? Lutar constantemente. Vamos ler mais uma vez, lá em 1 de Pedro, capítulo 5. Nós lemos há pouco, mas vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, nós leremos o versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Veja, amado, que nós precisamos resistir firmemente. Olha Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. A palavra de Deus nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. É resistir o inimigo constantemente. Esta guerra inevitável, a única coisa que nos resta fazer é justamente resistir os nossos inimigos, resistir firmemente. Amado, a vida, nessa batalha cristã, nós precisamos também entender que ela é enfrentada com armas espirituais. Por isso eu disse ainda há pouco, né, que nós não estamos aí vendo balas, né, estilhaços voando na nossa frente, atrás de nós. Nós não estamos vendo, né, pessoas ensanguentadas, porque esta é uma guerra espiritual e ela deve ser enfrentada com armas espirituais. Veja, amado, que a guerra aqui foi uma guerra física. Josué estava ali, né, com a sua espada na mão, junto com aqueles demais homens ali guerreando, batalhando, sim, havia sangue por todos os lados, mas veja que o texto também mostra que havia também algo espiritual. A batalha ali contra aqueles inimigos não era meramente uma batalha física, mas era uma batalha espiritual. Olha aí comigo no versículo 9 a 11 do nosso texto. Ele diz: por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Veja, amado, aqui, Josué, ele foi ali para o campo da batalha, mas Moisés, ele subiu ao monte, e ele subiu ali para orar. Esta ideia, né, este quadro, qual o texto aqui nos diz, de que ele levantava as suas mãos, e então Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as suas mãos, era Amaleque que prevalecia. Estava mostrando aqui para nós justamente a questão espiritual. Enquanto Moisés estava ali em cima daquele monte, orando a Deus, com as suas mãos erguidas, orando a Deus, o povo de Deus prevalecia. Mas quando ele abaixava as suas mãos, ou seja, quando ele deixava de orar, era justamente Amaleque quem ganhava a batalha. Era justamente Amaleque quem prevalecia contra o povo de Deus. Então veja, amado, é algo espiritual. A batalha a qual nós estamos é espiritual, e nós precisamos de armas espirituais para esta batalha. Nós precisamos justamente do que Paulo diz, inclusive para nós, lá em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios,
2 Coríntios capítulo 10. Paulo diz que esta batalha que está sendo travada, esta guerra espiritual, ela precisa de armas espirituais, e ele então nos dá aqui, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, ele nos dá as armas às quais nós precisamos. Ele fala sobre a armadura de Deus. Olha o versículo 3 a 5, diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus. Olha que Paulo diz aqui que é necessário este armamento espiritual, e ele então vai dar este armamento agora em Efésios. Vá comigo rapidinho, Efésios capítulo 6. Paulo fala sobre esta armadura de Deus. Esse termo, utilizado aí por Paulo, dentro do contexto aqui de Efésios capítulo 6, onde ele está ensinando justamente sobre essa luta. E olha só, Efésios 6, 10 a 13, ele então começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha agora o versículo 13, ele dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amado, veja que Paulo aqui, ele está justamente falando sobre esta armadura, a armadura de Deus. É o que nós vamos usar na guerra contra os nossos inimigos espirituais. Não adianta usar a arma de fogo, não adianta usar o punho, mas, amado, o que nós temos de usar são as armas espirituais, a armadura de Deus, a qual aqui o apóstolo Paulo nos diz. Amado, ela é necessária, esta armadura de Deus. Paulo diz aqui no versículo 11 até o versículo 13 de Efésios 6, esta armadura ela se faz necessária para que o crente possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Amado, eu sei que algumas pessoas, nessa guerra espiritual, têm caído justamente nas ciladas de Satanás por não conhecer até mesmo a palavra de Deus, por deixar a palavra de Deus de lado. Em alguns momentos, Satanás ele traz ali heresias, e as pessoas então, elas são levadas por estas heresias, deixando assim então os caminhos do Senhor, deixando assim de cumprir a vontade de Deus, de obedecer a palavra de Deus, indo atrás dessas fábulas que muitas das vezes são ensinadas aí nessas religiões, nessas seitas herégicas que tem ao redor do mundo. Então veja, amado, nós necessitamos desta armadura de Deus, de estarmos revestidos desta armadura de Deus, para que nós venhamos ficar firmes contra as ciladas de Satanás. É o verso 11, no capítulo 6 de Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amado, quando nós nos revestimos desta armadura, nós teremos condições de estarmos firmes, nós seremos inabaláveis. Inabaláveis. Em meio a esta guerra, nós estaremos inabaláveis. Também, Paulo diz aqui em Efésios capítulo 6, que a necessidade desta armadura, ela é necessária porque a natureza da luta, ela é espiritual, Verso 12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como é que nós vamos atingir, né, Satanás, os demônios? Como é que nós vamos atingir esses nossos inimigos que são espirituais? Somente com armas espirituais. E é justamente isso, né? O cristão deve se revestir desta armadura de Deus, para que ele assim possa tanto se defender dos ataques de Satanás, quanto também ele possa atacar. A igreja, né, não é para ser aquilo que só vai recebendo os ataques do inimigo e ela só vai ali se defendendo e ela nunca ataca. A igreja ataca o seu inimigo, ataca Satanás quando ela leva o evangelho, né? Quando ela vai e derruba aquelas portas ali do inferno e traz daquelas pessoas neste mundo que estão ali perdidas, perecendo, indo a passadas largas para o inferno, ela então retira do meio daquela perdição as pessoas que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É assim que a igreja de Cristo Jesus, ela vai lutando, ela vai batalhando, ela vai vencendo, ela vai ali trazendo de fato na sua mão a espada. Olha que a armadura diz aqui que a espada, né, é justamente a palavra de Deus. É com ela, amado, que nós vamos lutando, é com ela que nós vamos nos defendendo, é com ela que nós vamos ali destruindo as portas do inferno. É assim que a igreja de Deus, ela luta. Olha só, terceiro, Paulo diz aqui em Efésios 6, é que ela é necessária para podermos resistir no dia mau. Versículo 13, na parte A, aí de Efésios 6 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? É aquele dia onde realmente Satanás se coloca com mais força, com mais ímpeto, tentando a destruição das nossas vidas. Quando os nossos inimigos, né, concentram força para nos destruir. É assim, nós estando revestidos com a armadura de Deus, com toda ela, nós vamos resistir os nossos inimigos no dia mau, ou seja, no dia de maior força deles, no dia onde eles estão concentrando maior força para nos derrubar, nós vamos conseguir resisti-los. Amado, Paulo também diz ainda na parte B do versículo 13, que esta armadura se faz necessária para podermos vencer e permanecer inabaláveis. Olha a parte B do versículo 13, ele diz assim: havendo feito isso, ficar firmes, inabaláveis, nós seremos inabaláveis. O cristão, ele vai ter vitórias, né, sobre a sua vida, à medida em que ele está justamente com esta armadura. Quando um soldado, né, vai para a guerra, ele vai com as suas armas, ele vai com as proteções, né? Hoje, diferente do passado, no passado, a palavra de Deus aqui descreve essa couraça, né, proteção ali peitoral, aqui aqueles soldados levavam, na maioria das vezes feita de couro, que era difícil até naquela época para espada, né, lanças penetrarem. Então havia uma proteção, um capacete protegendo a cabeça. Hoje, né, mudou um pouco essas questões, né? O soldado, ele vai para a guerra e ele vai ali com um capacete protegendo a sua cabeça, ele vai com armas de fogo ali potentes, né? E ele, alguns talvez com coletes, né, prova de bala, estão indo para a guerra, mas estão indo com proteção, estão indo com treinamento, estão indo até mesmo conhecendo o seu inimigo. Não há um exército que entre em batalha contra o exército de um outro país sem conhecer esse inimigo, sem saber os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Não é assim? Amado? E assim deve ser o cristão. O cristão deve, né, estar nesta luta preparado, com toda a armadura de Deus. Ele deve conhecer o seu inimigo, as fraquezas do seu inimigo. Amado, nós devemos conhecer a fraqueza de Satanás. Nós devemos conhecer a fraqueza da nossa velha natureza. Nós devemos conhecer a fraqueza deste mundo. Amado, a fraqueza deste mundo é justamente que este mundo não pode dar nada daquilo que ele lhe promete. Eu sei que algumas pessoas acham, o mundo está prometendo felicidade, o mundo está prometendo paz, o mundo está prometendo tantas coisas. E algumas pessoas acham que o mundo pode dar isso mesmo. E até muitos crentes estão deixando os caminhos de Deus para ir atrás dessas coisas, mas o mundo não pode dar nada para você. Nada. A nossa velha natureza também não pode trazer a nós nada de bom. É uma natureza caída. É uma natureza pecaminosa.
É uma natureza que quer constantemente que nós venhamos viver no pecado constante. E nós sabemos muito bem, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então não há nada de bom nisso. E Satanás, ele está pronto para nos destruir. Então, amado, nós devemos justamente nos trajar desta armadura de Deus e combater firmemente contra os nossos inimigos, não deixando que ele prevaleça contra nós de forma alguma, de espécie alguma. Pergunto a você, como é que você tem travado esta batalha? Será que você tem estado com esta armadura, buscando realmente a vitória sobre a sua carne, sobre as tentações deste mundo, sobre Satanás? Ou será que você já é um daqueles soldados que desistiu da batalha? Você sabe que em meio a uma guerra existem soldados que estão prontos a morrer pela sua pátria, mas também existem soldados que são desertores, que abandonam a batalha. Até mesmo soldados que vão para o lado do inimigo e que muitas das vezes estão até mesmo trabalhando a favor deste inimigo. Mas, amado, o verdadeiro cristão, ele deve se manter firme, ele deve se manter fiel a Deus, ele deve se manter no seu local de batalha, no seu campo de batalha, firme ali. Nós devemos prevalecer. Na batalha existem várias frentes de uma guerra, e algumas pessoas, algum batalhão cuidando dos flancos, e cada um ali deve permanecer firme, se manter ali firme naquela posição. E ganhando posições, indo adiante, avançando. A batalha só termina quando o inimigo é destruído. A batalha só termina quando nós chegamos no final desta batalha. As guerras, ainda hoje, só terminam quando o exército ali que está dominando, está ganhando aquela batalha, ele chega até a capital daquele país, e ele então assim toma o país todo, toma o poder daquele país, e assim então a guerra termina. Assim, amado, também é na questão espiritual. Nós só vamos vencer quando de fato a batalha chegar ao fim. Quando de fato nós vencermos pelo poder de Cristo os nossos impulsos aos desejos pecaminosos, ou seja, a nossa carne, quando nós vencermos as tentações deste mundo, e quando Satanás for colocado, lançado no lago de fogo para sempre. Assim nós vamos vencer a nossa batalha. Mas enquanto aqui estivermos em vida, nós devemos prevalecer contra os nossos inimigos, lutar, ganhando, obtendo vitória dia após dia contra os nossos inimigos. Amado, a armadura também, Paulo diz lá em Efésios 6, versículo 13 a 17, ele diz aí que ela é necessária tanto para a defesa como para o ataque. Nós já dissemos sobre isso. O crente, ele não pode somente se defender, ele precisa também atacar com relação aos nossos inimigos espirituais. Com relação às pessoas, obviamente, o Senhor nos ensinou a amar os nossos inimigos, até mesmo buscar bem daqueles que nos maltratam, daqueles que nos maldizem. Mas contra os nossos inimigos espirituais, nós devemos atacar ardorosamente, fazer com que eles sintam, de fato, a força destas armas espirituais sobre eles. E Paulo ainda, no versículo aqui do capítulo 6, versículo 18, ele fala justamente sobre a questão da arma, da oração, outra arma espiritual que nós temos. E aí no nosso texto, é justamente esta arma a qual foi evidenciada, esta arma espiritual, no versículo 11 do nosso texto, onde ele diz: acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Veja, amado, que aqui nosso texto fala sobre uma arma poderosíssima, que é justamente a oração. Algo, amado, que nas igrejas não tem sido deixado de lado, não tem sido dado o valor o qual ela merece. A oração, de fato, é uma arma poderosíssima, a qual Deus deu à sua igreja. E nós precisamos fazer uso desta arma a qual o Senhor nos deu.
Esse gesto a qual Moisés tinha ali, levantando as mãos, orando, né? E ele orava e o exército de Israel prevalecia. Quando ele parava de orar, então o povo, né? O exército amalequita, era quem prevalecia. Amado, mostra a nós aqui justamente o poder que há na oração. Amado, a oração, ela pode mudar as nossas vidas. A oração, ela pode mudar o coração de um inimigo nosso. A oração pode mudar o coração de um líder. A oração, ela pode mudar um país. A oração, ela pode mudar o mundo. É uma arma tremendamente poderosa, a qual, infelizmente, as igrejas, o povo de Deus tem deixado de lado. Há alguns anos atrás, né? Eu li um artigo, escrito, o título deste artigo, né? Era As reuniões de oração na UTI. Veja bem, amado, a reunião de oração na UTI. Ou seja, as reuniões de orações nas igrejas evangélicas têm morrido. É triste pensar sobre isso, mas igrejas que às vezes passam a semana inteira sem ter nenhum dia separado como uma reunião de oração. Às vezes vão para o culto e oram uma vez, quando oram. Amado, a oração é uma arma poderosa, a qual Deus deu ao seu povo, a qual a igreja de Cristo Jesus deve fazer uso. A oração é justamente um dos meios pelo qual Deus nos diz que nós vamos conseguir alcançar este mundo para Cristo. Nós devemos orar por salvação de almas. Lembra lá de Salmo, né? 126? Aquele que anda, está andando, orando, chorando, voltará sem dúvida com seus molhos. Voltará sem dúvida vendo o fruto do seu trabalho nas suas mãos. A oração, amado, é algo extremamente importante para a igreja. A oração é uma arma poderosíssima. O próprio apóstolo Paulo, aqui no versículo 18, no nosso texto aqui em Efésios, né? Ele fala sobre a importância desta arma. Olha o versículo 18, Efésios 6, 18, ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Veja, amado, a oração, algo importantíssimo, Paulo coloca como sendo uma arma poderosíssima. Poderosíssima. Veja que no nosso texto, né, base de Êxodo 17, ensina justamente sobre essa importância de orarmos. Olha que Moisés ali, ele estava orando, aquele povo estava prevalecendo. Ele não só, ali o texto não só nos ensina sobre a importância de nós individualmente orarmos, como também a importância de orarmos juntos. Olha que quando ele não tinha mais força, né, para estar ali com as suas mãos erguidas, olha que os servos de Deus ali chegaram, seus irmãos chegaram apoiando seus braços para que ele continuasse. Orar juntos. Sustentar, a ideia de sustentar uns aos outros em oração. Foi justamente o que eles fizeram. Olha o versículo 12 do nosso texto. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Amado, orar sozinho, orarmos juntos, sustentarmos uns aos outros em oração. Olha que aquele povo lá embaixo, né, do monte, o povo de Deus estava numa luta. Amado, às vezes, o povo de Deus, né, a igreja de Deus, o irmão em Cristo está passando por uma luta, às vezes neste momento, por uma dificuldade, por um ataque de Satanás, e nós podemos estar diante da presença de Deus, no alto daquele monte, nós podemos ali estar orando, intercedendo por aqueles irmãos. Juntos, estarmos ali colocando diante da presença de Deus a dificuldade, talvez, que aquele irmão está passando. A oração
E assim, amado, Deus fortalecer aquele irmão no meio daquela guerra, daquela batalha espiritual a qual ele está, para que ele tenha vitória. Nós não podemos, de maneira nenhuma, termos a atitude errada de estarmos falando mal uns dos outros, de estarmos ali até mesmo desejando, né, que aquele irmão ele caia em miséria, que ele caia em pecado. Mas nós devemos sim estar diante da presença de Deus sempre, levando as nossas orações ali, intercedendo por aqueles irmãos diante da presença de Deus. Semana passada, eu compartilhei com os irmãos no nosso grupo do WhatsApp a minha lista de oração, onde tem todas as famílias da igreja, para que a gente possa estar orando uns pelos outros. Amado, fazendo assim com que cada um de nós cheguemos diante da presença de Deus, intercedendo pelas famílias da igreja. Amado, é certo que Satanás tem tentado destruir a igreja constantemente, é uma batalha, é uma guerra. Nós temos tido irmãos, né, que têm tido ataque de Satanás contra seus filhos. Nós temos até mesmo casais que de repente tenham sentido o ataque do inimigo, o inimigo tentando atrapalhar as suas vidas conjugais, tentando fazê-los até mesmo chegar a um divórcio, destruindo assim a família. Nós temos os nossos filhos que sofrem os ataques de Satanás constantemente, têm uma dificuldade tremenda às vezes para vencer o mal, para vencer os desejos, né, da carne. Porquanto, na maioria das vezes, os nossos filhos, adolescentes, jovens, são muito mais atacados, tentados até mesmo do que nós mesmos, vivendo, né, nas escolas, vivendo ali, junto com pessoas que fazem uso de drogas, que constantemente oferecem aos nossos filhos, vivendo neste mundo depravado, aonde uma moça virgem ou um rapaz virgem é um instrumento de zombaria. As pessoas zombam disso, quando na verdade Deus, né, ele enaltece isso. Ele quer justamente que os servos dele, os filhos de Deus, cheguem ao altar, casando-se com a mulher, com o homem, o qual Deus tem preparado para eles, e cheguem virgens. Mas lá na escola, os nossos filhos são zombados, porque não estão vivendo a mesma vida pecaminosa a qual as pessoas neste mundo estão vivendo. E, amado, nós precisamos orar a Deus constantemente por eles, para que eles consigam prevalecer, para que eles consigam forças para vencer essa tentação, para que eles não dêem ouvidos ao deboche que muitos fazem sobre eles, para que eles não cedam até mesmo ao uso das drogas, e depois nós venhamos sofrer tanto tentando tirá-los deste mundo das drogas, que é um mundo tão cruel, que tem trazido tanto sofrimento a tantas famílias, destruição de vidas. Amado, a igreja de Cristo Jesus, se ela tivesse noção sobre a real importância e o real poder da oração, nós oraríamos muito mais, nós oraríamos constantemente, nós cumpriríamos com aquilo que Paulo disse: orai sem cessar. Nós somos muitas das vezes atacados por Satanás, mas tenha certeza, nossos filhos, nossa esposa também são, nossos irmãos em Cristo também são. Nós devemos interceder por eles. Então, amado, é importantíssimo que nós oremos juntos, que nós sustentemos uns aos outros pela oração. Foi o que aconteceu, inclusive, com a igreja primitiva, quando ali no primeiro século, né, da igreja, Herodes, ele prendeu os líderes da igreja, e ali também ele prendeu até mesmo o apóstolo Pedro. E olha só comigo rapidinho, vamos ir lá, Atos capítulo 12, Atos 12, nós estamos terminando, Atos capítulo 12, Atos 12, verso 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão.
e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Veja, amado, este livramento, né, o qual Deus deu, um livramento maravilhoso ao apóstolo Pedro. E foi justamente ocorrido isso por conta da igreja que estava reunida em oração, intercedendo por Pedro. E Deus ouviu, né, as suas orações. E Deus então livrou Pedro de uma forma maravilhosa. Amado, a oração, ela tem poder. A oração pode mudar vidas. É uma realidade. Esta batalha, em último lugar, né? Esta batalha, nós precisamos entender de que essa batalha, ela já está vencida. Amém, irmãos? Ela já está vencida. Olha só lá no nosso texto de Êxodo, capítulo 17, olha o versículo 14 a 16. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amado, Josué venceu a batalha. O povo de Deus venceu a batalha. Amado, nós vencemos já a batalha em Cristo Jesus. Amém? Nós já vencemos a batalha. E aqui nós vemos 3 lições importantes. Por causa do sacrifício de Cristo, toda a obra de Satanás foi destruída. Nós podemos louvar o nosso Deus por esta batalha já ter sido vencida, justamente pelo poder do sacrifício de Cristo, naquela cruz ali no Calvário, onde Ele destruiu toda a obra de Satanás. Olha aí, 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha só, amado, a nossa vida, né, é um exemplo, é uma prova desta vitória a qual Deus já tem nos dado. Quando éramos perdidos, vivíamos ali fazendo as obras de Satanás. Nós vivíamos ali numa vida pecaminosa. Nós vivíamos buscando até mesmo fazer o mal para o próximo. Muitos de nós viviam na prostituição, nos vícios, na bebedeira. Mas quando Cristo Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele, quando Ele nos salvou, foi desfeita todas estas obras de Satanás sobre as nossas vidas. Eu sempre me lembro, né, uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia, Marcos capítulo 5, a história do endemoniado de Gadara, e ver aquele homem ali no início da história, um homem ali escravizado pelos demônios. A palavra de Deus diz que havia de 6 a 7 mil demônios dentro daquele homem. Aquele homem já havia perdido a sua dignidade, ele havia perdido a sua família, perdido os seus amigos. Ele não tinha mais nenhuma condição, né, de se socializar com as pessoas. E agora então, ele vivia no meio de um cemitério, em meio aos mortos, com um mau cheiro terrível. Ele vivia ali nu. Essa ideia justamente dele estar despido da sua dignidade. E amado, quando ele ali tem aquele encontro com o Senhor Jesus, Jesus então vai a Gadara somente para ter ali um contato com aquele homem, salvar aquele homem, mudar, transformar a vida daquele homem. Você olha no texto, você vê que Jesus não conversou com mais ninguém ali. Mas Jesus, né, ele livra aquele homem
da escravidão de Satanás. Aquele homem entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele tem a sua vida completamente transformada. A palavra de Deus ali nos diz que ele que estava nu, agora, depois de ter recebido a Cristo Jesus, quando aqueles criadores de porcos chegam ali com a demais população da cidade, até mesmo para expulsar Jesus ali daquela região, por conta do prejuízo que eles tiveram com a perca dos porcos. E ali então, quando eles chegam, eles veem aquele homem que antes estava ali endemoniado, vivendo em meio aos sepulcros, nu. Agora o texto diz que ele estava vestido em perfeito juízo. E olha, amado, que maravilha. Jesus foi àquela região, Jesus foi para salvar aquele homem, e Jesus levantou aquele homem. A mudança, a transformação a qual foi operada na vida daquele homem, fez daquele homem, que era escravizado por Satanás, que vivia daquela forma horrenda a qual vivia, fez dele um grande missionário. E o texto continua dizendo, no capítulo 5 de Marcos, termina falando que ele então foi anunciando por Decápolis. Decápolis era uma região de 10 cidades que tinha sua economia baseada na criação de porcos. E aquele homem foi evangelista em 10 cidades. Ele não só foi, como Jesus havia dito, para ele ir aos seus, ir à sua casa, anunciar o que ele havia feito na vida daquele homem, mas ele foi também a estas 10 cidades, anunciando o evangelho de Cristo Jesus. Amado, o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. É justamente isso, né, que João disse aqui. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Maravilhoso, amados. A batalha já está vencida. Jesus Cristo, ele é também a nossa bandeira. Olha que o texto diz aqui que Moisés, né, depois de ter vencido, Moisés aqui, ele fez um altar. E ele então colocou o nome daquele altar, versículo 15, ele diz: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Amado, Jesus é a nossa bandeira. Isso é, ele é a nossa vitória. Olha que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, ele é a nossa bandeira de vitória. Algo interessante sobre essa bandeira, né, nas guerras antigas, é que esta bandeira, ela ia justamente adiante, né, ali, enquanto o povo ia lutando, ia vencendo e ocupando espaço, aquela bandeira ia sendo conduzida. E quando então o capitão de guerra, né, ele queria conquistar um novo espaço, ele pedia para aquela bandeira ir mais adiante, para que o povo então fosse, lutasse com maior força ainda, e conseguisse ainda tomar um espaço maior ainda na batalha, colocar mais inimigos mortos. E aquela bandeira, então, quando ela chegava no final, ela ainda estava de pé. Quer dizer que aquela pessoa, que aquele exército, né, melhor dizendo, havia saído daquela batalha vitorioso. Amado, Jesus é a nossa bandeira. É com ele que nós vamos lutando, é com ele que nós vamos prosseguindo, tomando campo, né, inimigo. É com ele que nós vamos destruindo o nosso inimigo. Então Jesus é a nossa vitória, é a certeza da nossa vitória. Nós não estamos como muitos por aí, lutando, sem saber se vamos ter vitória ou não. Nós já temos em Cristo Jesus a vitória. Nós já temos em Cristo a vitória. E em último, esta batalha já está vencida. E é justamente o pensar é que enquanto nós estivermos nesse mundo, haverá guerra, sim. Haverá uma guerra, haverá esta guerra espiritual. Mas nós devemos nos portar como já tendo vencido. Nós devemos tomar a atitude certa nesta batalha. Paulo diz lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 5. 2 Timóteo 2, 3 a 5, Paulo diz assim: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Amado, há uma guerra.
Essa guerra será constante até que nós venhamos partir deste mundo ou até que Cristo volte. E nós precisamos ter, a atitude a qual nós devemos ter, é de sofrer as aflições deste mundo, as batalhas, as pelejas, como um bom soldado de Jesus Cristo. Eu gosto, de assistir filme de guerra, e outro dia, assistindo um filme de guerra, eu assisti um filme onde um pelotão havia sido quase que exterminado, completamente pelos seus inimigos. Mas eles continuaram lá firme, após vencer aquela batalha, eles continuaram firme ali, naquele local onde eles deveriam guardar, e veio chegando, os seus inimigos, um número muito maior. Eles deram as suas vidas ali para defender aquele lugar, não arredaram o pé. Até que no final, quando chega o reforço, tem somente 3 daqueles soldados que ainda estão em vida. Mas, amado, eles sofreram ali as aflições, sofreram ali a batalha, mas continuaram mantendo aquilo que eles tinham conquistado. Amado, nós como cristãos, nós não podemos arredar o pé de dar a Deus uma vida que glorifique a Ele. Nós não podemos deixar com que os desejos da nossa carne vençam sobre os desejos do Espírito de Deus que habita em nós. Nós não podemos deixar com que as coisas deste mundo nos dominem. Nós não podemos deixar com que o diabo prevaleça sobre nós de forma alguma. Então nós devemos sofrer as aflições como um bom soldado de Jesus. Nós não podemos nos embaraçar, Paulo diz aqui em 2 Timóteo, embaraçar com coisas desta vida. Quantas pessoas têm deixado de servir a Deus como deveria, porque estão se embaraçando com as coisas desta vida. E quando nós nos embaraçamos com as coisas dessa vida, nós jamais vamos agradar aquele que nos alistou. Nós jamais estaremos agradando a Deus. De forma nenhuma nós o agradaremos. E o texto ainda, Paulo diz aqui em 2 Timóteo 2, 3, 5, ele diz que se nós militamos, nós devemos militar legitimamente. Porque ninguém que milita sem ser legitimamente pode ser coroado. Então, amado, nós devemos militar legitimamente. É uma guerra onde nós devemos sofrer as aflições por Cristo. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Nós devemos agradar unicamente aquele que nos alistou. E nós precisamos militar legitimamente. Legitimamente. Em uma guerra não dá para você achar que a pessoa do seu lado está te apoiando, que ele está ali para te cobrir, quando na verdade ele não está militando legitimamente, e você pode até inclusive acabar sofrendo dano por conta de ter alguém que não é um soldado fiel, o seu comandante fiel na batalha. Concluindo, amado, a guerra é inevitável, mas a igreja foi munida com as armas espirituais poderosas e com a vitória garantida a qual Deus nos deu. Mateus 16, 18, nós terminamos com esse texto, diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Amados, prevalecer no deserto, prevalecer em meio às lutas, jamais nós podemos arredar o pé. Nós devemos estar firmes, seguindo na batalha, certo de que a vitória já é nossa, pelo poder que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por nos deixar saber que nós estamos sim em uma luta, em uma batalha, nós passamos por sofrimentos aqui, mas por saber já antecipadamente que a vitória já nos é garantida. Saber, ó Pai, que vai chegar o dia em que nós vamos deixar este mundo aqui para trás, que ele não mais terá domínio algum sobre nossas vidas, ou tampouco poderá nos persuadir ao pecado. Obrigado, ó Pai, por saber que esta carne pecaminosa, a qual é o nosso corpo, um dia será transformada e será, ó Pai, um templo do Teu Espírito Santo
perfeito, será incorruptível, incontaminado. Obrigado, Senhor. Obrigado também por saber, pela Tua palavra, que Satanás, nosso inimigo, que tem arquitetado tantos planos para nos destruir, para nos derrubar, e tem trabalhado com tanto empenho, com tanto afinco, para prejudicar a igreja do Senhor. Obrigado por nos deixar saber que ele já foi derrotado, ele já foi condenado, para ele já não resta mais nenhuma esperança, e ele, ó Pai, irá sofrer pela eternidade no lago de fogo. Ó Pai, eu sei, ele está esbravejando, ele está neste momento, ó Pai, lutando, tentando trazer tristeza ao Senhor, tentando levar o maior número de pessoas para o inferno, tentando, ó Pai, destruir a sua igreja, aqueles por quem o seu Filho deu a sua vida. Mas, ó Pai, obrigado por saber que ele já está derrotado. E ajuda-nos, Senhor, a vivermos como salvos, como soldados do Senhor, de forma fiel a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Nós rogamos pela Tua igreja, que o Senhor, ó Pai, nos mantenha santificados pela Sua palavra, pelo Teu Espírito, que o Senhor também, ó Pai, nos mantenha trabalhando em prol do Teu reino, levando o Teu Evangelho às almas perdidas por este mundo afora. E pedimos também que o Senhor, agora neste momento, abençoe a cada irmão, cada família, dê uma boa semana a cada um, protegido, guardado pelas Suas santas mãos, e supra a todos, ó Pai, as suas necessidades. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém e amém.